Quando olhamos o nosso sistema solar, o funcionamento dos planetas, dos asteroides, dos planetoides, quando olhamos a Via Láctea com seus bilhões e bilhões de sóis, as estrelas que estão espalhadas por essa nossa galáxia, quando observamos a dimensão universal, vem uma pergunta à mente do indivíduo: quem deu corda a essa mecânica universal relativa para que ela entrasse em funcionamento? Quem deu corda para que os corpos celestes funcionassem como eles funcionam, como um relógio? Neste vídeo, nós iremos abordar a dimensão universal e a grandeza do poder do Criador. Fica comigo, nós iremos abordar sobre esta dimensão universal e o poder do Criador em realizar todas as coisas. Por que eu estou falando justamente do poder do Criador? Pois a ciência diz, em nenhuma das suas causas, que não existe causa sem efeito e que não existe reação sem ação. Então, vem a pergunta: quem é a causa? Quem é a ação que proporcionou a reação para que o universo entrasse em funcionamento? Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Queremos começar esse vídeo falando sobre a grandeza do poder do Criador. Veja alguns textos bíblicos. Diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Como és grande, ó Senhor nosso Deus! Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Salmos 145, verso 3. Não sabes, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Isso está no livro do profeta Isaías. Grande é o nosso Deus e de grande poder, não há limite ao seu entendimento. Salmos de número 147, verso 5. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, Salmos 8 e verso 3. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como vestido, envelhecerão. Como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca acabarão. Isso está em Salmos 102, verso 25 ao 27. Como estamos vendo nesses textos bíblicos, nós estamos observando que o Criador é alguém incomparável, é alguém que nós podemos dizer que é supremo e soberano. Mas nós iremos voltar a falar ainda do poder do Criador no final desse vídeo. Fica comigo. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, também deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com outras pessoas para que elas possam ter também suas vidas edificadas pela palavra de Deus. Iremos abordar sobre a questão da dimensão universal. Por exemplo, a nossa Via Láctea, ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro e bilhões de estrelas como o nosso Sol. Segura só um pouco, que lá para o final do vídeo, ou meados do vídeo, nós voltaremos a falar sobre a Via Láctea. Mas ela é só um fiapo de algo muito maior. Ela quem? A Via Láctea. Ela é só um fiapo de algo muito maior. Que algo muito maior é esse que nós estamos falando? Laniáquia, um conjunto de 100 mil ou 150 mil galáxias. Se vocês nunca ouviram falar em Laniáquia, fica nesse vídeo até o final, acompanhe até o final, que nós estaremos falando sobre Laniáquia. Pois bem, olha, meus amados, durante a Idade Média e durante os tempos antigos, criou-se uma teoria chamada geocentrismo. Essa teoria chamada geocentrismo diz que a Terra era o centro do universo e todos os planetas giravam em torno da Terra. Então a Terra era o centro. Para contrapor essa ideia de geocentrismo criada por Ptolomeu e por Aristóteles,
surgiu o heliocentrismo. O que é o heliocentrismo e quando surgiu? Surgiu na época da história chamada de Renascimento ou início da Idade Moderna. O heliocentrismo consiste no modelo teórico do sistema solar desenvolvido pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico. Vamos entender esse conteúdo. Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar, o Sol, o centro do sistema solar. A sucessão de dias e noites é uma consequência do movimento de rotação da Terra sobre seu próprio eixo. É o que diz a teoria do heliocentrismo, foi o que disse Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi um importante matemático e astrônomo polonês. Pode ser chamado de pai da astronomia moderna, pois foi ele quem percebeu e defendeu a tese de que a Terra, assim como os demais planetas, giram em torno do Sol, em uma teoria chamada de heliocentrismo, como nós estamos abordando. O modelo, também chamado de sistema copernicano, não foi aceito pela Igreja Católica, que adotava a teoria do geocentrismo elaborada por Ptolomeu, como já dissecamos. No tempo de Giordano Bruno, acreditava-se que a Terra fosse o centro do universo. Em que tempo viveu Giordano Bruno? Giordano Bruno é contemporâneo de Copérnico, é contemporâneo de alguns outros pensadores, e ele viveu na época do Renascimento, século XVI. Então, na época de Giordano Bruno, não se conhecia as galáxias e os bilhões de estrelas que as povoam. Giordano Bruno não acreditava nesta teoria, chamada geocêntrica, criada por Ptolomeu e sustentada por Aristóteles, o filósofo. Ele acreditava na teoria heliocêntrica de Copérnico, na qual o Sol e não a Terra estava no centro do universo. É isso mesmo, do universo, pois nesta época nosso sistema solar era considerado todo o universo conhecido. Veja que, à medida que a ciência evolui, assim também evolui o conhecimento humano. Assim como Copérnico, Bruno era padre, tendo divergido das ideias que eram referenciadas pela Igreja e, como se sabe, transformaram-se em dogma. E eu lembro aqui que todo dogma provoca cegueira. Sobre as estrelas, Bruno acreditava que eram como o nosso Sol, constituindo-se em fonte de energia para planetas que as orbitassem. Bruno também cogitava que, se nosso Sol era habitado, e se tantas estrelas podiam ser observadas no céu, poderiam haver outros mundos habitados. Veja aí, um homem do século XVI já com essas ideias. A verdade é que estamos a grandes distâncias uns dos outros. As galáxias, os planetas, os planetoides, as estrelas estão muito distantes umas das outras. A galáxia mais próxima da nossa chama-se Andrômeda. Encontra-se a 2 milhões de anos-luz. Logo, para se chegar aqui, mesmo viajando na velocidade da luz, o que não é possível, segundo a teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, seria necessário 2 milhões de anos. Veja que absurdo! 2 milhões de anos viajando na velocidade da luz para se chegar da galáxia mais próxima, chamada Andrômeda, à nossa galáxia, que no caso é a Via Láctea. Em um de seus muitos livros, Bruno afirmou que o universo era infinito, que havia infinitos mundos habitados e que a evolução e não imutabilidade existente no universo era um sinal de perfeição. Veja a ideia de um cara que viveu no século XVI. Estas afirmações eram contra tudo o que a igreja pregava e havia transformado em dogma. Logo, Giordano Bruno vai encontrar um grande problema para expor as suas teorias. Você que está assistindo esse vídeo, que está entendendo, deixa aí nos comentários como você está compreendendo esse conteúdo e também compartilhe esta mensagem com outras pessoas e deixa o seu like também. Eu te dou 2 segundinhos para que você faça isso. Meu muito obrigado. Vamos continuar.
Giordano Bruno morreu em Roma em 1600, queimado na fogueira pelas mãos da Santa Inquisição, tendo sua língua pregada para que não pudesse falar. Veja que situação! Bruno é considerado um homem à frente de seu tempo e tem hoje a maioria de suas ideias comprovada pela ciência. Quem foi contemporâneo de Bruno também e compartilhou das suas mesmas ideias foi Johannes Kepler, as leis de Kepler. O astrônomo alemão Johannes Kepler, após uma vida de estudos, deduziu 3 leis que explicam o movimento planetário e nos fazem compreender como o universo é estruturado. As leis de Kepler podem ser utilizadas para o estudo do movimento dos planetas ao redor do Sol e do movimento dos satélites naturais e artificiais ao redor dos planetas. Kepler foi contemporâneo de Bruno e também defendia o heliocentrismo. Como se vê, a teoria geocêntrica, a partir do Renascimento e a partir da Idade Moderna, começa a cair por terra. Contudo, há uma disputa entre os pensadores do Renascimento e a igreja vigente da época. Outro contemporâneo de Kepler e de Bruno foi Galileu Galilei. Galileu começou suas observações telescópicas em 1609, início do século XVII. Por meio de suas observações, a teoria heliocêntrica ganhou mais força. Dentre suas descobertas, ele demonstrou que Júpiter tinha 4 satélites que orbitavam em torno dele. Dessa forma, Galileu mostrou que os corpos celestes podiam sim estar em movimento, assim como as coisas que as orbitavam também estavam em movimento. Assim, ele mostrou que o fato da Lua girar ao redor da Terra não implicava que a Lua estivesse parada, como o modelo geocêntrico mostrava. Então nós estamos vendo que alguns homens estão à frente de seu tempo e estão contrariando o ensino que existia na época do século XVI, que no caso era o ensino geocêntrico. Vamos continuar. As descobertas de Galileu foram importantes para provar o heliocentrismo, mas ele foi acusado de heresia. Preste atenção agora. Ele foi acusado de heresia e obrigado a se retratar pela Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana. Contudo, em 1980, veja que só em 1980 é que vai ser revista essa ideia de Galileu, de Bruno, de Kepler, etc. Em 1980, o Papa João Paulo II ordenou uma revisão sobre o processo de Galileu Galilei. Dessa forma, a resistência à Revolução Copernicana pela Igreja Católica foi eliminada. Galileu foi perdoado formalmente pela Igreja Católica em 31 de outubro de 1992, ou seja, 350 anos depois da sua morte. Podemos concluir assim, dizendo que Bruno, Kepler e Galileu Galilei foram contemporâneos e estavam à frente de seu tempo. Esta é a realidade nua e crua, doa a quem doer. Agora vejam, segundo o professor Rodolfo Langui, do Departamento de Física do campus de Bauru, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Bruno conhecia e apoiava a teoria de Copérnico, o heliocentrismo, que dizia ser o Sol o centro do universo. Mas, segundo esse professor, Bruno foi além de Copérnico. Vejamos, ele pregava que o universo era infinito, sem centro e repleto de mundos habitados como o nosso. Explica Langui, que desenvolve pesquisas, projetos e publicações na área de educação em astronomia. Ele disse o seguinte na obra acerca do infinito, do universo e dos mundos: que haja nesse espaço inúmeros corpos como a nossa Terra e outras terras, nosso Sol e outros sóis, todos os quais executam revoluções nesse espaço infinito. Agora, caro telespectador, caro ouvinte, você que está participando deste vídeo, imagine se Giordano Bruno estivesse vivo hoje para ver as suas teorias, sem tanto conhecimento científico como se tem hoje, sendo comprovadas.
seria ótimo para Jordano Bruno. Vamos continuar. Vamos abordar aqui a questão das galáxias. As galáxias são realmente grandes. A nossa Via Láctea, por exemplo, é um disco com 100 mil anos-luz de diâmetro que aglomera cerca de 250 bilhões de sóis. É isso mesmo, 250 bilhões de sóis. E pode ser que tenha até mais. Galáxia é o nome dado ao grupo de estrelas, poeira cósmica e gases. De acordo com a estimativa de dezenas de astrônomos, existem bilhões de galáxias no universo. É isso mesmo, bilhões de galáxias no universo, as quais são formadas por constelações. O que são constelações? Constelações são agrupamentos de bilhões de estrelas. As galáxias não possuem formas uniformes. Pelo contrário, elas apresentam diversas morfologias. Dentre elas, as principais são galáxias espirais, constituídas por braços de estrelas e nuvem de poeira, galáxias elípticas, possuem forma elíptica, galáxias irregulares, não possuem forma definidas, e galáxias anãs, que são as galáxias menores. Veja aí como são constituídas as galáxias. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, dizem os cientistas, ela faz parte de um superaglomerado virgem de galáxias. Eu te disse no início do vídeo que nós iríamos voltar a falar sobre Laniakea. Então, os cientistas dizem que a nossa galáxia ela está situada em um superaglomerado de galáxias virgens. Mas os cientistas descobriram que esta é apenas a ponta do iceberg e revelam onde realmente estamos, em Laniakea. É o nome que os cientistas deram para esse superaglomerado de galáxias, Laniakea. Laniakea trata-se de um superaglomerado recém-descoberto por uma equipe liderada por Brent Tully, da Universidade do Havaí, Estados Unidos. O seu nome significa céu imensurável em havaiano e é bem adequado. Ele engloba mais de 100 mil galáxias ao longo de 520 milhões de anos-luz. Então, Laniakea, segundo os cientistas, engloba mais de 100 mil, quase 150 mil galáxias ao longo de 520 milhões de anos-luz. Os mapas mostram que essas galáxias estão ligadas em conjunto por uma força gravitacional, cujo centro é o grande atrator. A Via Láctea é o ponto em destaque, vermelho e preto, próximo à fronteira, onde o superaglomerado Laniakea está localizado. A Via Láctea é o ponto em destaque, vermelho e preto, próximo à fronteira entre os superaglomerados Laniakea. Então veja que a nossa galáxia ela está situada em um superaglomerados de galáxias, não é de estrelas, é de galáxias, que foi denominado de Laniakea. Então nós estamos observando que a dimensão universal é realmente enorme. E surge a pergunta, quem deu corda a essa dimensão universal, a essa mecânica universal relativa para que ela entrasse em funcionamento? Vamos continuar. Cientistas reuniram dados sobre mais de 8 mil galáxias que cercam a Via Láctea, mapearam sua posição e movimento no espaço e descobriram que fazemos parte de um superaglomerado ainda maior. Abordaremos a partir de agora um pouquinho da dimensão universal. Atualmente, com tantos equipamentos tecnológicos e depois de tantos avanços realizados pela astronomia, qual será o tamanho do universo conhecido pelo homem? Qual será o tamanho do universo conhecido pelo homem? Você sabe? Vamos acompanhar aqui. Falamos de universo conhecido porque o universo em si é praticamente imensurável, uma vez que ele está em constante expansão, como diz a ciência. É preciso ressaltar que a velocidade de expansão do universo é muito superior à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, o universo em expansão, ele se expande em uma velocidade superior.
a luz. Dessa forma, só seria possível para o ser humano observar a área onde a luz tivesse chegado. É um absurdo conhecer realmente o universo. Sendo assim, os astrônomos estão sempre observando a emergência de novas imagens do universo que vão sendo reveladas conforme a luz emitidas por esses eventos e como eles chegam até nós. Dessa forma, atualmente, segundo observam os astrônomos, a área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. Veja que eu não estou dizendo o diâmetro do universo observável, mas a área do universo observável, toda a área do universo que a ciência observa e conhece, é de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. É algo incompreensível que a imaginação do homem não consegue alcançar. Isso só demonstra o grandioso poder do Criador. Cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Portanto, trata-se de algo que está muito além da nossa capacidade de imaginação. Dá para você imaginar o que nós estamos tratando nesse vídeo? Dá para você perceber? Os objetos mais distantes já observados pelo homem são os quasares, um dos mais fascinantes elementos do universo. Isso porque alguns deles estão a cerca de 13 bilhões de anos-luz de nós, isto é, quase a idade do universo. Isso significa que eles são corpos celestes mais antigos já observados pelo homem e que podem conter informações sobre a origem do Big Bang. Ao que parece, quanto mais o homem conhece o universo, mais mistério parece surgir, evidenciando o fato de que a sua complexidade também parece estar em constante expansão. E toda essa dimensão universal, iremos denominar nesse vídeo de dimensão universal relativa. É só aquilo que o homem conhece. Podemos dizer, existe outra dimensão universal e esta totalmente absoluta e ainda totalmente desconhecida pelo homem, totalmente desconhecida pela ciência. Você duvida? Que duvide, mas eu estou te dizendo que a Escritura Sagrada, ela faz uma divisão nos dois céus. Ela diz céus com letra minúscula, fazendo referência à dimensão universal relativa e aquilo que o homem conhece. E a Escritura diz céu com letra maiúscula, fazendo menção à dimensão universal absoluta que o ser humano ainda não conhece e dificilmente irá conhecer. Desta forma, nós estamos abordando que a dimensão universal ela vai muito além da imaginação do homem, da imaginação do ser humano. E desta forma, nós podemos dizer: como és grande, ó Senhor, nosso Deus! Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. A dimensão universal relativa revela a grandeza ou a grandiosidade do poder do eterno Criador. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus. Deixe os seus comentários, deixe o seu like e se não for inscrito, se inscreva nesse canal.